Boa tarde, queridos irmãos, paz seja com todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio. Mais uma vez aí para nossa aula da Escola Bíblica. Perdoem-nos por ter falhado em 2 semanas consecutivas, mas vamos repor essas aulas para vocês, tá bom? A princípio, nós paramos aí na lição de número 14, onde nós falamos a respeito de motivação. E hoje nós vamos falar sobre um princípio bíblico muito forte: honra. Talvez você não saiba, assim como eu aprendi hoje lendo em algumas coisas, o quanto é importante a honra, né? E aí nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre honra. O que é honrar as pessoas, o que é honrar a Deus, o que é honrar os pais, o que implica deixar de fazer isso também, tá bom? Então vamos fechar agora nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos, ó Deus, neste momento para juntos aprendermos a Tua santa palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, para que possamos, ó Deus, compreender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Pois sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua em todo o tempo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, então, vamos ver o que o Senhor tem para nos falar hoje. Amém? A respeito desta palavra tão pequena, mas que tem um sentido tão forte. Honra. Eu queria que você começasse agora abrindo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 12. Então eu vou dar um tempinho para você. Êxodo capítulo 20, verso 12. Então abre aí a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mandamento com promessa. Então entenda, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Ele tem a promessa de que você, honrando seu pai e a sua mãe, os seus dias se prolongam sobre a terra. Tá claro? E o que vem a ser a honra? Honra é o princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Então, uma pessoa que vive de uma forma virtuosa, de uma forma corajosa, de uma forma que mantém uma conduta decente e que junto à sociedade em que ele vive, junto às pessoas que fazem parte do seu convívio, no seu trabalho, seja onde for, ele é uma pessoa que está sempre dando um bom testemunho. É uma pessoa que está sempre se mostrando cordial, se mostrando humilde, se mostrando de uma forma dedicada naquilo que ele faz. Então, essa pessoa é uma pessoa honrada, é uma pessoa digna de honra. É uma consideração que é devida, é uma consideração que é devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais ou algumas outras coisas. Então, uma pessoa que se diferencia das outras pela sua bondade, pela sua humildade, pela sua forma como ela trata com os outros, ela é considerada por outras pessoas em honra. Então, a honra, ela não é de si mesma. Não sou eu que digo,
olha, eu quero que me honrem. Não, são as minhas atitudes em relação aos outros que vão fazer com que elas, de livre e espontânea vontade, me honrem. Se eu tiver atitudes que sejam dignas de ser honrado, eu vou ser honrado. Se não, eu não vou ser honrado. E não adianta cobrar das pessoas algo que não vai ser espontâneo. A honra é algo que tem que ser espontâneo. A pessoa, ela faz aquilo, ela honra alguém de forma espontânea. Quando isso é condicionado, quando as pessoas brigam por isso, ou quando elas forçam uma honra ou uma falsa honra, exigindo de outros que a honrem, ela não recebe honra. Ela pode receber elogios momentâneos, mas que não saem do coração. A verdadeira honra, ela sai do coração. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver o que fala a Bíblia sobre honra. Eu separei alguns versículos, porque muitas vezes o versículo por si só, ele já fala mais do que qualquer explicação. Então, olha só, o que a Bíblia diz a respeito de honra. Eu vou ler, eu separei alguns versículos aqui para a gente ler. Espera aí, vamos chegar lá. Então, olha só. Primeiro, a Bíblia diz que nas mãos de Deus é que está a honra. É Deus quem vai nos honrar, independente dos homens. Ele diz o seguinte, lá em Provérbios capítulo 8, verso 18. Comigo estão. Olha o que o Senhor fala. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Então, com Deus está riqueza, está a honra, está a prosperidade e está a justiça duradoura. Então, as coisas que vêm de Deus, elas não são passageiras, elas são duradouras e todas elas estão nas mãos de Deus. Se nós queremos receber honra, a pessoa que tem tudo isso é Deus. Mas ele dá a qualquer um? Não, não dá de qualquer forma. A pessoa que busca ser honrada e que exige isso dos outros, ela não recebe. E eu vou dizer por quê. Presta atenção nos outros versículos que se seguem. Como é interessante o que Deus fala sobre honra. Ele diz que, em Provérbios capítulo 15, verso 33. Presta atenção no que o Senhor também fala aqui em Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Temer a Deus é princípio de sabedoria. E a humildade antecede a honra. Então, o que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você, queridos? Que primeiro, precisamos aprender a ser sábios, temendo ao Senhor. Outra coisa, temos que ter um coração humilde. Porque um coração humilde, Deus, ele aceita isso, ele recebe isso, ele pega esse coração humilde e derrama sobre ele algo especial. Então, a humildade, ela antecede a honra. Aquele que é soberbo, ele não vai receber honra, ele vai receber elogios. Porque a verdadeira honra é para os humildes, para aqueles que não se exaltam, para aqueles que não se acham melhor do que ninguém, para aqueles que fazem a obra de Deus com amor, com dedicação, que trabalham no seu trabalho com amor, com dedicação, como fazendo ao Senhor, honrando ao Senhor no seu trabalho. Porque eu honro, diz o Senhor, eu honro aos que me honram. Então, Deus dá honra àqueles que dão honra a Ele. E como é a forma de nós honrarmos a Deus? Dedicando-nos com humildade ao Senhor, sabendo que Ele é o Senhor e não nós.
Então a humildade, ela antecede a honra. Você quer ser honrado em alguma coisa? Primeiro seja humilde. Olha como isso é forte. Ele não falou só uma vez, não. Lá em Romanos, capítulo 13, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido. A quem imposto, imposto, tributo, tributo, temor, temor e honra, honra. Então, o Senhor nos ensina, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu para Romanos, ele ensinou o povo a honrar aqueles que merecem ser honrados. Olha só, Provérbios 29 e 23. Nós estávamos falando a respeito da humildade. E aí, olha o versículo que diz aqui em Provérbios 29 e 23. Provérbios 29, 23. Olha o que diz esse versículo. Eu fiquei admirado de algumas coisas a respeito de honra que eu vi nos textos bíblicos. Olha o que ele diz aqui. O orgulho do homem o humilha. O orgulho do homem o humilha. O orgulhoso, o soberbo, ele é humilhado. Mas o de espírito humilde obtém honra. Olha só como que Deus fala fortemente a respeito da humildade estar ligada à honra. Ele é muito claro em dizer que aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, aquele que busca ser honrado, ele vai ser, na verdade, humilhado. Não vai receber honra de ninguém, não, porque ele busca isso. Mas aquele que se humilha, esse será honrado. Ele obtém honra. Provérbios 29 e 23. Outro provérbio. Provérbio é muito rico nesses textos. Olha só. A honra é herança dos sábios. A honra é herança do sábio. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Quem é tolo? Aquele que não exerce sabedoria, querido. Aquele que não anda em sabedoria, aquele que não busca na palavra de Deus, aquele que anda de acordo com seus princípios e não segundo os princípios da palavra. Aquele que se coloca ou que coloca todas as outras coisas em primeiro lugar e coloca as coisas de Deus em segundo plano. Esse não é sábio e depois vai querer honra. Recebe honra aquele que é sábio, porque a honra é uma herança do sábio. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Olha só. Provérbios 22, 4. Presta atenção nesse versículo. A recompensa. Nós falamos de humildade. Olha o que esse texto diz. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Poxa, querido, presta atenção como que é importante nós sabermos honrar as pessoas e saber, e até mesmo quando queremos ser honrados ou buscamos algo, temos que saber como isso. Quem é digno de ser honrado? Como ser honrado? E a Bíblia coloca que a recompensa da humildade, aquele que é humilde e teme ao Senhor, ele recebe como recompensa riqueza, honra e vida. Riqueza, honra e vida. Então, amados, olha o que o Senhor está nos ensinando aqui. Que é uma recompensa para aquele que é humilde e aquele que teme ao Senhor, riqueza, honra e vida. Você não precisa buscar estas coisas, você não precisa ir atrás delas.
elas vão te alcançar. Quando você vive uma vida em humildade na presença de Deus e é temente ao Senhor. E ser humilde, antigamente, quando eu me converti, algumas igrejas ensinavam que humildade era refletida na roupa. Então, se a pessoa tinha uma roupa mais surrada, ou andava com uma roupa mais maltrapilho, né? Ela era uma pessoa humilde. Ou se a mulher deixasse aquele cabelão e aquela aparência sem nada no rosto, sem maquiagem nenhuma, com aquela cara de sofrida, isso era sinal de humildade. Não é a Bíblia que diz isso, eram as pessoas que falavam isso. Humildade não é isso. Humildade é você ter um coração que não se envaidece pelo que você tem. Se você tem muito, você agradece a Deus. Se você tem pouco, você agradece a Deus. Você tem um coração grato. Porque não importa se você tem muito ou se tem pouco. Você é igual em todas as situações. Tem pessoas que, porque tem um par de chinelo a mais que o outro, se acha melhor. Isso não é ser humilde. Você pode ter um carro 0 km e ser muito mais humilde do que aquele que anda a pé. Porque o que te faz diferente é o teu coração e não os teus bens. E Deus vê a humildade da pessoa, Deus vê a humildade na pessoa, porque Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, conhece o nosso íntimo. Então ele vê um coração humilde e um coração que o teme. E aí, querido, ele abençoa. Ele vem e abençoa com riqueza, com honra e com a vida. E olha só, o escritor de Provérbios, Salomão, ele ainda separa algumas coisas. Ele coloca riqueza, ele coloca honra e coloca vida. 3 pontos. Então, riqueza, estamos falando de bem material. Honra é o reconhecimento por aquilo que você é, da forma que você é, mesmo sem você buscá-la. Vida, nós estamos falando de qualidade de vida. Vida como Jesus prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então, essa qualidade de vida, Deus quer nos dar qualidade de vida. Porque muitas vezes nós não temos a riqueza, a prosperidade material ao ponto de sair esbanjando por aí como muitas pessoas fazem. Porque ser rico não significa também você ter muito dinheiro, você ter aí para desbanjar. Ser rico é você ter o suficiente para manter a sua casa, a sua família com dignidade. E nós precisamos agradecer a Deus por tudo que temos. E ainda que com dificuldades, mas se a gente consegue manter a nossa casa, Deus está nos fazendo ricos, sim. Quando nós somos fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. E ser fiel no pouco não está somente ligado ao dízimo, mas à gratidão. Porque muitas vezes nós temos o pouco, damos o dízimo daquele pouco, mas vivemos reclamando pelos cantos. Ah, porque eu não tenho a prosperidade, porque eu não tenho riqueza, porque está faltando isso, porque está faltando aquilo. E Deus vê estas coisas. Então, amados, agradeça a Deus por tudo que você tem. Tenha um coração grato. Porque certamente, quando nós somos humildes e tememos ao Senhor, Ele vai nos abençoar com riqueza, com honra e com vida. Outro texto que fala sobre honra. Olha só. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então, buscar ser justo, querido. Ser leal às coisas de Deus. E olha só, Jesus também fala a respeito daqueles que procuram honra, aqueles que correm atrás.
E ele fala isso de sabe de quem? Dos fariseus. Porque os fariseus, eles se ocupavam dos melhores lugares. Eles procuravam ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, os lugares de honra nos banquetes. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, disse Jesus lá em Mateus 23:4. Então, olha só como é importante isso. Aqui Jesus está falando, olha, não corra atrás disso. Porque aqueles que correram atrás disso, eu os chamei de fariseus, de hipócritas. Eles não têm parte no reino dos céus. Aquele que corre atrás de elogios. Amados, elogio não vai te fazer melhor ou nem pior, se você tem ou não tem. Se você é fiel a Deus, é Deus quem te honra. E ponto. Tem mais. Olha só. Vou pegar outros versículos aqui. Espera aí só um pouquinho que a gente vai chegar lá. Aqui. Provérbios 25:27. Presta atenção, nós estamos falando sobre os fariseus que buscavam ser honrados. Olha o que diz Provérbios a respeito disso. Comer mel demais não é bom. O mel é demais, o mel é gostoso, é doce, é muito bom. Mas demais faz mal. Não é bom. Nem é honroso buscar a própria honra. Nem é honroso buscar a própria honra. Olha só. Porque, querido, às vezes as pessoas elas querem ser honradas por alguma coisa que elas fazem. E aí ela força a amizade, sabe? Sabe aquele negócio de forçado? Quer porque... Não, porque, poxa, porque não me honraram, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E aqui a palavra de Deus está falando que não é honroso você buscar a própria honra. Por que não é honroso buscar a própria honra? Porque a verdadeira honra, querido, ela parte do coração e não da boca. A verdadeira honra parte do coração e não da boca. Olha só o que disse Jesus sobre isso. Espera aí que eu vou chegar lá. Deixa aí aqui. Mateus 15:8. Olha o que Jesus disse sobre isso. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A verdadeira honra, ela não é feita por lábios. Jesus fazia milagre, o pessoal estava lá batendo palma, e ó, glória a Deus, e aleluia, e tudo mais. Oh, olha só, a bênção chegou, e e tudo mais. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que este povo, ele me honra com os lábios, só da boca para fora. O coração está longe. E Jesus, ele está preocupado em ser honrado? Não, ele nunca esteve preocupado em ser honrado, não. Ele não buscava a sua própria honra. Mas ele disse que aqueles que estavam honrando, estavam fazendo isso apenas da boca para fora. Porque o coração estava longe. E aí, querido, aquele que como nós lemos lá em cima, que quando a pessoa busca a sua própria honra, ele não é honroso fazer isso, buscar a sua própria honra. Por quê? Porque aquele que busca ser honrado, ele não vai receber honra, ele vai receber elogio. As pessoas, oh, bonito, legal, tal. Mas por trás tá lá, esse cara aí, oh, tá louco, hein? Nada humilde, né? Totalmente soberbo. Então, queridos, a honra não parte da boca. Falar, até papagaio fala, que nem o pessoal diz. Né? Então, não faz a diferença. Você não vai ser honrado por pessoas. Espere o reconhecimento de Deus. Deus vai te honrar no momento certo. Sempre vai. Porque a palavra diz isso. Mas para isso, nós temos que ter um coração humilde e temer ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Temor do Senhor. Olha só. Eu vou ler um pouquinho o que diz aqui
no livro. A honra é um mandamento. O primeiro mandamento seguido de uma promessa. Que a honra prolonga a vida. Dos 10 mandamentos, olha só, dos 10 mandamentos, 7 falam sobre honra. A cada nova geração, o princípio da honra se perde um pouco mais. Cada geração que vai nascendo, o princípio de honra vai se perdendo mais. Antigamente, eu tenho 54 anos, né, mano? 54 anos, eu estou esquecendo até a idade. Mas quando eu ainda era pequeno, era comum o respeito aos mais velhos. Era comum pedir bênção para o pai, pedir bênção para a mãe, pedir bênção para o tio, para a tia. Respeitar os mais velhos, independente até do grau de parentesco, era comum. Se respeitava. Quando os adultos estavam conversando, crianças se metendo no meio de conversa, era repreendido. Eu já tomei puxão de orelha por causa disso, né? Meu pai conversando, assuntos lá, ele, um tio, não lembro, e eu fui me meter na conversa, meu pai me deu um beliscão, eu saí rapidinho de perto já entendendo. Aprendi que essas coisas são honra, eu tenho que aprender a respeitar, e o respeito, ele vem junto com a honra. Eu respeito porque eu honro. Eu respeito a Deus e honro a Deus com a minha atitude. Então, a cada nova geração, o princípio da honra se perde um pouco mais. Filhos desonram seus pais por não entenderem esse princípio e por não serem ensinados dentro dele. E muitas vezes nós, como pais, falhamos por não ensinar os nossos filhos o princípio de honrá-los. Já pediu bênção para o pai? Já pediu bênção para a mãe? Hoje a gente acaba esquecendo de fazer isso e não ensina os nossos filhos assim. Então, a cada geração que passa, isso vai ficando para trás, vai caindo no esquecimento. E a honra ao pai, honra aos mais velhos, vai se transformando em asilos cheios. Quantos asilos lotados porque os filhos não honram seus pais? Não honram os seus pais. Como é triste isso. E aí, amados, isso resulta em famílias destruídas. As pessoas não aprendem mais a honrar os mais velhos. E quem não sabe honrar uma pessoa que vê e com quem convive, como vai honrar a Deus que ele não vê? Se uma pessoa não consegue honrar aqueles que ele está vendo, como ela vai honrar a Deus que ela não vê? Olha só, Levítico 19:32. Eu li esse texto agora e achei muito forte. Presta atenção no que ele diz aqui. Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos. Tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Prestou atenção no que disse o Senhor para mim e para você aqui em Levítico? Olha o que a Bíblia diz, o que o próprio Deus está falando para mim e para você. Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos. Tema Deus, porque eu sou o Senhor. Levítico 19:32. Tá vendo como é importante honrar os mais velhos? Deus quer isso de nós. Honrar os mais velhos, honrar os anciãos, honrar, se levantar. Olha o que ele diz: se levantem na presença dos mais velhos. Hoje, querido,
se não tivesse lugar reservado nos ônibus para os idosos e para mulheres gestantes, os idosos iam sentar no chão do ônibus ou ficar em pé dependurado, porque ninguém nem quer saber se a pessoa é mais velha ou é mais nova. Sendo que aí está dizendo a palavra de Deus aqui, ó, na presença dos idosos, se levantem, honrem eles. Quando eu estudava, alguns dos meus professores, eles faziam questão de todas as vezes que ele entrava na sala de aula, os alunos se colocassem em pé para recebê-lo. É um motivo de honra, reconhecimento, reconhecer quem está nos ensinando. Então, todas as vezes que o professor entrava na sala de aula, a gente se levantava do lado do assento, né, da escola, se levantava ao lado e bom dia, boa tarde, senhor professor tal. Então a gente se levantava para honrá-lo, porque ele estava dedicando o seu tempo a nos ensinar. Hoje, nas escolas, o que mais se tem são professores com problemas psicológicos aí, porque são insultados, porque são humilhados por alunos, que não sabem honrar e nem respeitar os seus professores. Não tem a capacidade de honrá-los como mestres. Porque mestre, querido, é aquele que nos ensina algo. Jesus foi chamado de mestre por ensinar o caminho de Deus. Então, aquele que ensina, ele dedica o seu tempo. E então, antigamente se fazia isso. Hoje ninguém dá nem atenção. Hoje os professores são mal pagos e ainda tem que escutar insulto de aluno arrogante. Porque não tem educação na sua casa, porque os pais não ensinam princípios de honra. Muitos dos problemas que hoje a sociedade moderna tem é essa tal de liberdade, uma liberdade que exacerbada, uma liberdade sem limites. E quando você tem liberdade sem limites, o princípio de honra cai por terra, porque a liberdade sem limites cai na libertinagem. Então, amados, o princípio de honra é sério. Ele está na palavra de Deus. Honrar ao Senhor, temer ao Senhor. E a mesma coisa ele requer que nós tenhamos para com o nosso próximo, que a gente aprenda a honrar o nosso próximo. Olha só, muitas vezes a sua atitude de desonra o levará a uma situação que não terá volta. Desprezar a Deus, aos pais, ao líder, ao pastor, aos governantes e a todos aqueles que Deus colocou para te abençoar é desonra. Presta atenção, olha só, a desonra está matando relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, entre patrões e empregados. A desonra traz a morte. Ah, mas aonde está escrito isso? Olha só, queridos, o que aconteceu lá no versículo 30 do capítulo 2 de 1 Samuel. Deus diz que honrará aqueles que o honrarem, mas desprezará aqueles que o desonrarem. Então, aquele que honrar ao Senhor será honrado, mas aquele que o despreza será desprezado. É princípio. Talvez você já conheça a palavra, talvez você já tenha lido a respeito de Esaú. Esaú, ele, irmão de Jacó, ele tinha direito à primogenitura. A bênção patriarcal, a bênção de ser o líder supremo do povo de Israel. Então, ele havia recebido isso, mas ele desprezou. Olha só, Esaú, ele desprezou a
primogenitura, trocando a honra por um prato de lentilhas. Ele deixou de ser o patriarca de Israel. E isso foi algo tão terrível na sua vida que a Bíblia conta que ele procurava um lugar para se arrepender da sua atitude, porém não encontrou. Às vezes, como aqui está dizendo, muitas vezes a nossa atitude de desonra nos leva a uma situação que não tem volta. Então, muito cuidado, de repente você precisa acordar para isso. Honre as pessoas que estão aí a teu serviço. Honre o teu patrão, honre teu pai e tua mãe, honre teus professores, honre os teus pastores, honre as pessoas que exercem liderança sobre você. Honre essas pessoas. Porque você fazendo assim, Deus vai te honrar também. Eu honro aos que me honram. E nós honramos a Deus com as nossas atitudes. Mas aqueles que me desprezam serão desprezados, diz o Senhor. Dar as costas para um rei era motivo de desonra. Mas hoje é comum nós vermos filhos, maridos, esposas, discípulos, funcionários agindo com desprezo e indiferença, virando as costas e carregando o pecado da desonra. Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo, ele desonrou o seu pai, desperdiçando a herança. Mas, veja que ele entendeu o seu erro e foi até seu pai declarar a sua desonra. Já não era mais digno de ser chamado filho. Mas, pelo arrependimento, o seu pai o recebeu novamente e devolveu a ele a sua posição de filho. O arrependimento é o ato de voltar e não fazer mais aquilo que fazia antes. Então, o arrependimento também é um ato de honra. Quando você se arrepende, você está mostrando àquele que você está honrando que você errou, você reconhece ele como uma autoridade sobre a sua vida e que você errou com ele. Então, enquanto há vida, querido, há esperança. Então, queridos, se arrependa se você tem deixado para trás de honrar aqueles que merecem ser honrados. Se você não tem dado a honra devida ao seu pai, à sua mãe, se você não tem dado a honra devida aos seus professores, ao teu patrão, aquele que te dá um emprego, se você não tem honrado a Deus com seus dízimos, as suas ofertas, então se arrependa enquanto é tempo, porque aqueles que me honram serão honrados, aqueles que me desprezam serão desprezados, diz o Senhor. Olha só, honrem a quem Deus tem colocado na sua vida e principalmente honre a Deus com tudo o que você tem. Ele o honrou primeiro, permitindo que você chegasse até esta posição. Olha só, quando a Bíblia diz a respeito de que Deus nos honrou primeiro, vê o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu vou ler aqui para você, quer ver? Hebreus, capítulo 2, verso 7. Espera só um pouquinho, amados. Deixa eu pegar aqui. Hebreus 2, 7. Aqui. Olha o que a palavra de Deus diz para nós, o escritor de Hebreus falando. E esse texto se confirma lá em Salmos também. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Amados, nós somos menor que os anjos, mas Deus nos coroou de glória e de honra, nos dando o privilégio do sacrifício de Jesus Cristo. Mesmo sem nós merecermos, Ele nos honrou com o seu melhor, nos dando o seu único Filho. Então, queridos, não reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz é desonrar ao Pai, desonrar ao Filho e desonrar ao Espírito Santo. Não honrar a Deus, sabendo que Ele nos honrou primeiro. Não amar a Deus, sabendo que Ele nos amou primeiro. Tudo isso, querido, pode resultar
na separação eterna entre o homem e Deus, porque o pecado gera morte e a morte a condenação eterna. Portanto, amados, se você não tem feito isso ainda, faça enquanto é tempo. Amém? O Senhor te ama, nós também. Espero que você tenha aprendido nessa aula princípio de honra. Queridos, e se você ficar com alguma dúvida, manda para mim no zap da nossa escola, ok? Ou então, entre em contato com a gente que vamos estar sempre à disposição de responder para você. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel 2,30. Feche os seus olhos agora. Vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós clamamos ao Senhor que esteja, Pai, falando ao coração de cada irmão, de cada irmã, Pai, que está nos ouvindo através desta escola bíblica. Ó Deus, para que nós venhamos a nos arrepender de ter deixado de Te honrar em algum momento, Pai, com nossas atitudes, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a nossa vida principalmente, Pai, porque na verdade o Senhor não está preocupado com o nosso dinheiro, mas o Senhor está preocupado com a nossa dedicação, com a nossa obediência, com nós estarmos Te honrando com as nossas atitudes. Portanto, Senhor, aqui estamos pedindo que nos perdoe pelas nossas fraquezas, Pai, pelos nossos pecados, e que esteja, Senhor, nesta tarde, ó Pai, devolvendo-nos, ó Deus, sim, ó Pai, ao lugar que o Senhor nos colocou, Pai, que é ao lado, Senhor, de Ti, como filhos. Sim, ó Deus, e possamos voltar, Senhor, a ser chamados de filho. Se estávamos, ó Pai, afastados, ó Pai, por algum motivo dos Teus caminhos, que possamos voltar, ó Deus, a trilhar os Teus caminhos, ó Deus, e honrar-Te, Senhor, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Pai, os lares onde os filhos não têm respeitado mais os seus pais, ó Deus, visita, Senhor, cada lar aqui, ó Deus, representado. Ó Pai, que eles possam aprender este princípio, porque se eles querem viver bem sobre esta terra, se eles querem ter riqueza, se eles querem ter honra, se eles querem ter vida, o princípio, Pai, é a humildade, o princípio é se humilharem diante da Tua palavra e obedecerem, Senhor, honrando pai e mãe, porque é primeiro mandamento como promessa, honrando aqueles, ó Deus, que são mais velhos, honrando aqueles que estão sob liderança. Ó Deus, aqui estamos, ó Pai, nos arrependendo dos nossos pecados e, ó Deus, pedindo que o Senhor esteja nos recebendo nesta tarde, Pai, nos perdoando e nos limpando e nos purificando de todo pecado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Se você gostou, deixe o seu like na nossa lição, tá bom? Nos acompanhe pelo YouTube, nos acompanhe pelo Facebook, e daqui a pouco estarei postando também no nosso grupo da Escola Bíblica. Deus abençoe vocês. E em breve já estarei colocando as outras lições para tirar as lições que estão em atraso. Deus abençoe.